teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou, e te render glória, aleluia, 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 aleluia. Quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte adorarei, a ti eu canto glória, aleluia. A palavra do Senhor diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E nós te louvamos, ó Pai, porque sim, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Senhor, eu preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração, me esconder nos teus braços, ó Pai. Toda minha alma deseja ti, junto com os anjos cantarei, tu és santo, exaltado, aleluia, 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 Antes eu te conhecia, te ouvi falar, mas agora de contigo andar, eu sei o Deus que tenho, meu Rei, Senhor e Pai. Te quero em minha vida mais e mais. Antes eu te conhecia, te ouvi falar, mas agora de contigo andar. Tu és meu bem supremo, meu Rei, Senhor e Pai. Me alegro em tua vontade mais e mais. Tu sondas e conheces
meu coração, Senhor. Sabe, sou limitado e conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabes, eu te dependo e conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Oh, como é bom, que bom é tua vida em minha vida. Que glória é tua vida em minha vida. Oh, Rei Jesus, me alegro em tua vida em minha vida. Ó Senhor, como é bom ter o Senhor nas nossas vidas. Como é bom, Senhor, é maravilhoso. Nós te louvamos, ó Pai. Como é bom poder te conhecer e o Senhor ser o Deus das nossas vidas, no nome de Jesus. Boa noite, meu amigo irmão e minha irmã, que está aí na escuta. Hoje uma data comemorativa maravilhosa para nós, presbiterianos aqui de Palestina, onde a nossa igreja faz 81 anos, né? Eu digo isso assim, entre aspas, porque a história fora do papel nos afirma que nós temos mais de 100 anos aqui nessa cidade, né? Enquanto não for organizada a igreja, com toda a burocracia, né, que tem no nosso país, ela já poderia ser contada desde 1919. Então nós estaríamos fazendo 101 anos hoje, né? E nós temos a honra hoje de estar entrevistando uma pessoa muito querida no nosso meio, na qual nós temos pleno orgulho. O Lucas aqui está do meu lado e é dele primeiro que eu quero falar. Você que já passou por esta igreja, você que frequentou, é membro, visita, um dia esteve na igreja, conhece o menino Lucas, né? Esse irmão maravilhoso, essa pessoa que tem um coração tremendo. Nós estamos aqui e ele está todo focado em estar nessa parte de trás da câmera, que o pessoal costuma falar que é aquela organização das imagens, sons. E daqui a pouco você vai estar vendo o nosso entrevistado também, ele está já ajustando a tela para isso. Então eu queria deixar esse muito obrigado a esse irmão maravilhoso que está aqui do meu lado. Dá uma chegadinha para o lado aqui, nós estamos a 1 metro de distância. Esse é o Lucas, que sempre está nos cultos. É ministro de louvor, é tesoureiro, professor de escola dominical, professor das crianças, o carregador de piano da igreja presbiteriana, né? E que Deus abençoe muito. Que Deus abençoe muito a sua vida. Já está com essa imagem já? Já. Então que Deus abençoe muito a vida do Lucas, de toda a sua família, da sua esposa, da sua mãe, do seu pai. Nós temos um carinho enorme por ele, né? E a igreja presbiteriana está fazendo 81 anos também pela força, vontade e determinação desse cara. E Deus ter colocado ele e a gente tem orgulho dele no nosso meio. Uma outra pessoa muito querida também por nós, que participou do nosso aniversário de 100 anos, vou dizer assim, de 100 anos, no ano passado, aqui no clube da nossa cidade, onde a gente teve o privilégio de estar tendo todas as igrejas do presbitério de Rio Preto aqui presente, mais de 300 pessoas naquele auditório maravilhoso. Tinha autoridades eclesiásticas, tinha autoridades políticas, autoridades militares, e a gente ficou muito feliz com isso, nessa data comemorativa, e a gente teve a honra de trazer ninguém mais, ninguém menos
do que o senhor Assir Pereira, que é o nosso entrevistado. Esse seria um presente para a nossa igreja e ele aceitou participar dessa entrevista aqui conosco. Muito boa noite, pastor Assir Pereira, presidente da Sociedade Bíblica do Brasil. Muito boa noite, meu irmão. Boa noite a todos os meus queridos irmãos e irmãs desta região que para mim é uma das regiões mais queridas do Brasil, porque foi aí que eu fui gerado no ventre de minha mãe, chamada Altina Pereira, Altina Amélia Pereira, e cujo marido era o seu José, conhecido como José Pereirinha. Ambos nasceram em Monte Azul Paulista. E eu nasci em Ubarana. Então, para os irmãos terem ideia, que eu sou bem aí do coração deste presbitério de Rio Preto. Muito querido pastor Assir, eu tive o privilégio de participar de uma comissão, juntamente com ele, onde a gente teve um melhor entrosamento. E o pastor Assir, ele faz uma devocional todos os dias, né? É desafiador, eu imagino pastor, porque a gente está iniciando na fé e tem uma data marcada, tal dia para você pregar. Nossa, a cabeça vira 1000 por hora. Aí você vai, meu Deus, e começa a orar e pedir iluminação, e começa num texto, daqui a 2 dias já não é mais aquele texto, e você está orando, está vendo? Eu imagino você ter um tema todos os dias, e com a mensagem iluminada pelo Espírito Santo, assim como o senhor faz, que eu uso no grupo da igreja, coloco nos grupos da igreja, transmito para alguns amigos também, ao qual eu tenho a liberdade de repente de colocar em algum grupo de WhatsApp. Eu acredito que é trabalhoso, mas deve ser recompensador, né, pastor? É uma fase nova do meu ministério, né? Esse ministério virtual, ele é muito desafiador, porque a coisa é muito dinâmica. Você não pode repetir amanhã o que disse ontem, não pode repetir a semana que vem o que falou na semana passada. Então é muito desafiador, exige criatividade, capacidade de síntese, porque ninguém hoje quer ouvir mais do que 2, 3 minutos, estourando 3, e eu capricho para não passar dos 3 minutos. Realmente, não passa mesmo. Então tem sido um desafio grande, desafio que aumenta, porque, para terem ideia, lá no Paraná tem um irmão da igreja Assembleia de Deus que transmite, que compartilha para mais de 1.500 contactos dele. Então você não pode falar qualquer coisa, você tem que estudar, pesquisar. Eu gasto todos os dias para esses 3 minutinhos, uma média de 3 a 4 horas. E eu dependo das orações de vocês que estão me ouvindo. Se quiserem assistir, é só entrar no canal de YouTube. Eu não entendo nada disso. Não vão pensar que eu sou entendente nisso, que eu não sou. Isso é coisa de neto, de sobrinho, eles que colocaram eu no YouTube, no Facebook, e assim vai, né? Pastor, de 3 a 4 horas para sair uma mensagem de 2 minutos a 3 no máximo. É desafiante mesmo, né? É uma coisa que a gente vê muitas vezes o lado ruim dessa nova situação mundial, mas a gente vê muitas vezes o lado bom, a diferença, né? Por exemplo, nós temos o presbítero Omar, ele é lá do Jardim Gabriela, também manda áudios todos os dias, e ele deu uma parada numa semana. Aí eu falei, presbítero, o que está acontecendo? Ele falou, não, presbítero, vamos continuar. As pessoas apreciam muito ouvir a palavra de Deus, ele tem assim uma voz gostosa que nem a do senhor, uma voz pausada, um timbre de voz gostoso, lê a mensagem com calma, o qual você entende, e aquilo traz benefício para o nosso espírito. Então, aí, para o presbítero Omar também, não pare, continue, viu? Pastor, eu vou tomar a liberdade aqui de estar lendo o currículo, né,
Para você conhecer um pouco do pastor Assir Pereira, eu vou dizer algumas, alguns pontos do currículo dele aqui, tá bom? E depois ele vai se apresentar melhor. Eu queria que ele lembrasse do fato no momento em que ele nasceu, como é que foi todo esse parto, vamos dizer assim, né? O que aconteceu, como é que foi. Logo em seguida, depois eu ler o currículo. O nome é Assir Pereira, ele nasceu em 20 de fevereiro de 1942. A sua esposa é a Deise, e eles em janeiro desse ano comemoraram 50 anos, né? Bodas de ouro, é isso, pastor, né? Bodas de ouro. Um exemplo para a sociedade que hoje vê a família sendo açoitada de todos os lados. Um casal com 50 anos de idade. Parabéns, pastor. 50 anos de idade de união, viu? Natural de Ubarana, São Paulo, bacharel em teologia da FATIP, de geografia na USP, filosofia, história, estudos sociais, estudos de problemas brasileiros e pedagogia. Pastor da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil há 51 anos. Professor de Antropologia e Cultura Brasileira. Uniadamantina. Professor de Missiologia, Teologia da Missão, na FATIP também. Capelão da Academia Nacional da Polícia Federal, em 1981. Presidente da Assembleia Geral do Brasil, na igreja, nossa igreja. Na Polícia Federal foi chefe de comunicação do passaporte e carregador. Presidente da Fundação Eduardo Carlos Pereira, da IPIB atual, né? Presidente da Sociedade Bíblica do Brasil desde 2015. Ele foi presidente da Fundação Casa, que é a antiga FEBEM, né? De 1989 a 90, que também teve uma historinha interessante lá com, não sei se pode se dizer um detento, né? Eu gostaria que o senhor contasse também essa história. Vereador em São Paulo, capital, membro do Comitê Executivo da Aliança Mundial de Igrejas Reformadas, de 2004 a 2011, né? A sigla chama AMIR, com sede em Genebra, na Suíça, de onde veio a minha Bíblia aqui. Eu vou estar lendo um pedacinho do Salmo 100, para a gente estar começando essa entrevista e fazendo a oração. E onde que eu parei aqui? Conselheiro do Conselho Nacional da Transparência Pública e Combate à Corrupção, de 2004 a 2012. Autor do livro Homem, Onde Está? Isso é uma pergunta, né? Igreja Aqui e Agora. Títulos recebidos, segura aí. Cidadão benemérito das cidades de Oswaldo Cruz, Adamantina, Buritama, Barueri, Tupi Paulista e Cidadão Paulistano, capital, todos no estado de São Paulo e de Aracaju, Sergipe. Que currículo, né, Lucas? Pouquinha coisa, viu, pastor? Está começando. Tá começando. O senhor está começando agora. Só não esqueça, por favor, de dizer que eu sou pastor, por favor. Pastor da nossa igreja já faz mais de 51 anos, tá? Irmão, se você vê, olhando ao lado aqui, é que o Lucas colocou a imagem do pastor, e é gostoso estar vendo ele, né? A gente fica talvez meio perdido só olhando para a gente aí. Pastor, o senhor está com esse currículo maravilhoso, inspirador para muita gente. Eu lembro que ao final da mensagem do ano passado, o pastor olhou para as autoridades que ali estavam, vice-prefeito, vereador, líderes religiosos, e ele disse assim: se você quer ser um vice-prefeito, seja o melhor vice-prefeito. Se você quer ser um policial, seja o melhor policial. Se você quer ser um irmão, uma irmã, um bom pai, seja o melhor. E isso aqui, eu acredito que mostra que o pastor não tem demagogias, porque um currículo desse para um homem, né, é inspirador para qualquer outro homem dizer: sim, eu posso tentar ser o melhor, me esforçar para ser o melhor. Né? Em 20 de 2 de 1942, pastor, o senhor nasceu, teve algum problema? O senhor quer contar essa história? Parece que o parto do senhor não foi dos mais normais e mais comuns. Bom, sempre eu fui meio apressadinho, né? Mamãe que contava que quando ela começou a sentir as dores, nós morávamos aí em Ubarana. Quem me batizou foi o reverendo Rubens Sintra Damião.
E ele que conta. Ele falava, ô Círio, fala que nasceu em José Bonifácio, o Barana, ele foi no Córrego dos Pintos. Na realidade, eu nasci no Córrego dos Pintos. E lá eu fui batizado numa igrejinha que hoje está em José Bonifácio, a Presbiteriana Independente Betânia. Mamãe diz que quando veio as dores do parto, as contrações, de madrugada, papai disse que saiu correndo para ir buscar a parteira e naquela pressa bateu a porta, aquelas portas antigas de casa de roça, aquelas taramelas, diz que bateu e fechou, e minha mãe ficou lá. Ixi. E eu nasci sozinho, sem ninguém, então vim dessa maneira. Mas eu acho que a história, que inclusive foi narrada pela esposa do saudoso e querido pastor Neudir, ela dedica uma página ao reverendo, contando a vida do reverendo João Trotti, que foi nosso pastor muitos anos. Sim. Minha inspiração inclusive, como pastor. Inclusive, ele foi pastor aqui em Palestina, viu? Sim, ele foi pastor daí, na região toda, né, querido? E, segundo a minha mãe conta, eu tinha 11 meses de idade e caí muito doente. Papai, naquele tempo, aquela dificuldade com minha mãe, foram para Rio Preto atrás de recurso. E chegando lá, os médicos examinaram, olha, antes de amanhecer o dia, ele vai morrer, mas o senhor não vai dar nenhum remédio? Não adianta, porque ele não tem como fazer. Eu estava com... Aquele tempo chamavam de tosse comprida, eu nem sei o que é isso hoje. É croup, pleuris, pneumonia. Então juntou água na pleura, aquele negócio. Aí voltaram chorosos para casa e reverendo Trotti me pegou no colo, passou a noite comigo de joelhos em oração. E aí, amanhecendo o dia, disse que eu estava melhorzinho, voltaram comigo para o hospital. Aí o médico, o que aconteceu? Agora eu posso cuidar dele. Então, por isso eu estou aqui hoje. Glória a Deus, que bênção. Quando eu terminei o seminário, eu estava para ser ordenado pastor, o reverendo Trotti me chamou do lado, Cir, agora eu acho que eu posso falar para você. Naquela noite que nós passamos de joelho orando por você, não sei se você sabe dessa história, mas seu Zé Pereirinha, seu pai, de joelho, orou. Se for da vontade de Deus que o meu filho seja curado, eu estou entregando para ser pastor. Eu vim saber isso, papai, na sua humildade, mamãe também, nunca me disseram isto. Eu fiquei sabendo pela boca do reverendo Trotti quando eu estava sendo ordenado pastor. Então, nada disso influenciou na minha decisão. Eles não influenciaram na minha decisão. Segundo mamãe, diz que quando eu tinha 2 aninhos, me perguntavam o que eu ia ser quando crescesse. Eu dizia, eu vou ser o que o seu João Trotti é. Eu não sabia o que ele era. Né? Então, chamado é isso, irmãos e irmãs. Quando Deus nos chama, Ele providencia as condições para que nós venhamos a servi-lo. Nunca na minha vida pensei noutra coisa senão ser pastor.
tudo isso que você falou aí no meu currículo aconteceram na minha vida porque eu sou pastor. Na Polícia Federal eu entrei porque eu lecionava uma matéria que foi a matéria que caiu na prova. Então, não fiz mais que obrigação de fazer a melhor prova entre os milhares de concorrentes e passar em primeiro lugar no estado de São Paulo. Quando eu cheguei na academia de polícia em Brasília, onde eu passei 5 meses, que eu comecei a entender por que Deus me colocou na Polícia Federal. Porque, voltando da igreja no primeiro domingo, em Brasília, de terno, gravata, 3 colegas me viram. Desculpa eu já contando essa experiência. Pode contar, tudo bem? Fica à vontade. O senhor está à vontade. Vocês me cortam, por favor, me cortem, porque eu sou pastor. Pastor fala para os cotovelos. O senhor fica à vontade. E aí, voltando da igreja, nossa central em Brasília, essas 3 colegas perguntaram, mas de onde você vem? Ô, teólogo. Eles me chamavam de teólogo. Eu estou vindo da igreja. Mas por que você não falou que ninguém aguenta essa academia? Nós teríamos ido com você. Aí uma delas virou para mim e falou, por que você não faz uma missa aqui para nós? Eu falei, tudo bem. Não sei se missa, culto ecumênico, ofício religioso, vocês dão o nome que vocês quiserem. Fala com o diretor da academia. E elas foram no dia seguinte conversar com o diretor da academia. Para minha surpresa, ele era um general na época, entrou na minha sala perguntando quem era o pastor. Eu levantei e falei, não sei se tem outro, eu sou pastor. Ele falou, olha, é com o senhor mesmo, eu estou nomeando o senhor capelão da academia. Eu falei, mas general, eu falei, ó, não sei se eu vou ser lá essas grandes coisas como policial. Agora, nesse tar negócio aí de capelão, essa é minha praia, né? E aí, durante 5 meses, cada 15 dias, nós tínhamos um culto na Academia Nacional de Polícia em Brasília, para mais de 300 colegas, professores, futuros delegados, peritos, agentes, censores, enfim, essa é um pouco da minha história de entrada na Polícia Federal. Gostoso, tá, gostoso mesmo saber, pastor. O Lamin hoje, né? O Lamin, ele faz esse trabalho no IPI de Mirassol, mas eu acredito que ele faz esse trabalho de capelania aqui agora, na região. Não sei se o senhor conhece o Lamin, ele, se eu não me engano, conhece o Lamin, né? De nome, sim. Ele faz esse trabalho aqui na região de São José do Rio Preto. Ele, se eu não me engano, ele é secretário de alguma coisa, dessa parte da prefeitura também. Então é gostoso ouvir essas histórias, né, pastor? Quem é o pastor? Bom, se não tem outro, sou eu mesmo. Pastor, a gente passou algumas perguntas aí, a gente está ouvindo as respostas do senhor, a respeito da parte de ser presidente, né, da Sociedade Bíblica do Brasil. Eu acredito que eu falo em nome de todo presbiteriano, né, não de forma alguma denegrindo as outras denominações, ao qual tenho muito carinho. Né? O senhor citou a Assembleia de Deus, de vez em quando eu sou convidado para estar participando de cultos lá, fazendo pregações lá, me sinto muito à vontade, viu? Assembleano, irmãos, já preguei em igreja quadrangular, preguei em outras igrejas, mas a gente tem um sangue presbiteriano e acredito que eu falo em nome de todo presbiteriano nesse momento, que é um orgulho para a gente ter o senhor como presidente da Sociedade Bíblica, essa instituição que necessita de pessoas sérias, pessoas que tenham uma abrangência de conhecimento aí, eu acredito que fora do comum, pelo currículo do senhor, que deixa a gente, não com inveja, mas sim, nos desafia para sermos um pouco melhores, né? Então eu falo em nome de todas as igrejas presbiterianas, né, de todos os presbitérios, independente se é do Brasil ou independente,
E é um orgulho ter o senhor lá. Se eu não me engano, o senhor é o primeiro, né? Primeiro presbiteriano. Da IPI, sim. Nós tivemos sempre alguém na diretoria da Sociedade Bíblica ou na Assembleia Administrativa, mas nesses 72 anos de existência, eu sou o primeiro membro da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, como presidente. Mas nós estávamos, em 1948, no Rio de Janeiro, representados pelo reverendo Jorge Bertolazzi Stella, na fundação da Sociedade Bíblica do Brasil. Mas na presidência, realmente, é a primeira vez que a IPI está assumindo lá. É uma bênção e um orgulho tremendo, viu? E espero que o senhor receba esse orgulho. Que a gente tem de ver o senhor lá como presidente. Amém. Lembro... Tudo isso, meu querido, tudo isso eu faço questão de dizer. Tudo isso é para a honra e glória do nosso Deus. Nenhum mérito, nenhuma glória, nada disso. É muito honroso estar lá, mas nenhuma glória e nenhum mérito para mim. É mérito de Deus e que é tão generoso e bondoso. E hoje eu digo, com todo respeito à minha querida e amada Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, no ventre da qual eu fui gerado por Jesus, ela é minha mãe. A IPI do Brasil é minha mãe espiritual e me emociono toda vez que eu falo isto, mas hoje eu não sou mais pastor da IPI, eu sou pastor de todas as denominações. Amém. Uma das perguntas que você vai fazer, qual é o critério para a eleição lá na Sociedade Bíblica? Eu vou responder daqui um pouquinho a hora que você fazer essa pergunta. Isso daí é a primeira pergunta, né? Que aqui nós deixamos para a gente. O que a gente quer aqui do pastor, na verdade, irmãos, é aproveitar a pessoa do pastor, pelo fato da gente estar idolatrando o pastor, estar exaltando, não. O que a gente está querendo dizer aqui é esse orgulho presbiteriano, que hoje nós estamos fazendo 81 anos. Dentro da nossa cidade, a gente acredita que tem uma história maior, de mais de 100 anos aí. E amanhã, a Igreja Nacional, a nível nacional, ela vai estar completando 117 anos. É a igreja centenária aqui dentro. Uma das primeiras igrejas pós-reforma, quando começou a reforma protestante. Eu acredito que se não foi a primeira, foi uma das primeiras a se organizar como igreja, né? Tendo base aí os ensinamentos de João Calvino. Não todos os ensinamentos, nós não concordamos com tudo, mas a base sim, a forma de condução da igreja na parte dos líderes, da palavra. Então, isso para nós é um orgulho. Por isso que nós queríamos que tivesse hoje o pastor Assir, né, nesse aniversário gostoso, e a gente selecionou algumas perguntas. A primeira é essa: a curiosidade de saber qual é o critério para escolher e eleger um presidente da Sociedade Bíblica, ou seja, de que forma que é feito, né? Nós que participamos de uma democracia onde o voto é obrigatório, de que forma seria então essa indicação ou eleição, pastor Assir? A Sociedade Bíblica, ela tem uma estrutura que nós chamamos de governança. Então, tem a governança, e aí na região de vocês tem um membro também que faz parte dessa governança, que é o ministro Antônio Cabreira. O Cabreira é da Primeira Igreja Presbiteriana aí de Rio Preto. O Cabreira faz parte também da nossa Assembleia Administrativa e da diretoria da Sociedade Bíblica do Brasil, tá? É um companheiro nosso lá. Então, ela possui a Assembleia Geral, é o órgão máximo. A Assembleia Geral se reúne uma vez cada 3 anos. São cerca de 70 representantes de todos os estados brasileiros, tá? Dos 27 estados e mais o Distrito Federal. O presidente do diretório estadual de cada estado faz parte desse grupo, e
faz parte desse grupo toda a Assembleia Administrativa, diretoria, conselho consultivo. Então, são cerca de 70 a 80 pessoas. E de todas as denominações, luteranos, episcopais, metodistas, batistas, presbiterianos, Assembleia de Deus, Brasil para Cristo, Quadrangular, Universal do Reino de Deus, todas as denominações que se reúnem e a cada 3 anos para ouvir os relatórios, ouvir tudo o que aconteceu, aprovar as contas. Este grupo elege esses órgãos de governança, tá? Que eu vou mencionar. A Assembleia Administrativa, que é composto de 20 e poucas pessoas, dentro da Assembleia Administrativa, a diretoria, o Conselho da Gráfica, o Conselho Fiscal, o Conselho Consultivo. O presidente, que sou eu da Sociedade Bíblica, é presidente de todos esses organismos, tá? Menos do Conselho Fiscal, por questões óbvias, porque eles que fiscalizam, inclusive, nossos atos da diretoria, né? Então, eu fui eleito por esse grande Conselho Nacional para fazer parte como presidente. E fui reeleito há 2 anos atrás. E termino o meu mandato o ano que vem, e terminado o mandato de presidente, eu posso ser presidente por 2 mandatos. Terminado esse mandato, eu sou automaticamente conduzido para um cargo honorífico, que é presidente de honra da Sociedade Bíblica do Brasil. Esse aí é até a morte nos levar. Que bom. Olha, pastor, então, no caso, depois desses 2 mandatos, e vamos supor, aí passa-se mais um mandato de 3 anos. O senhor não pode voltar mesmo assim? Estatutariamente, não. Agora, podem tomar uma decisão na Assembleia para modificar o estatuto e imediatamente fazer isso, mas eu acredito que é salutar, é importante essa renovação, é importante, eu sempre batalhei por isso na IPI, eu sempre batalhei para que no nosso Estatuto da Igreja Nacional constasse que o presidente possa ser reeleito por mais um mandato. Eu fui presidente por 3 mandatos na IPI, foram 12 anos, e não surgem novas lideranças, a juventude está aí. É importantíssimo esse rodízio, esta renovação. Entendeu? Eu sou por esse caminho. Entendo, pastor. Realmente é aquilo que eu falo, é desafiador, né? É desafiador para todos nós que somos Igreja de Cristo, independente da denominação, ter esse desejo, essa vontade de estar na liderança. Foi até o tema do culto de terça-feira, se eu não me engano, a respeito de liderança dos líderes, tanto político, religioso, mas às vezes falta esse desejo pela responsabilidade, que eu acredito que é uma consequência gostosa a partir do momento que você se sente preparado. Mas se você não se sentir, meu amigo, Cristo faz a coisa acontecer com certeza, porque, que nem o pastor falou, tudo para a honra e glória dele, e nada é feito se ele não consentir. Se não for da vontade de Deus, você não vai estar lá. Mas se for da vontade de Deus, você vai estar lá sim. E vai ter que fazer, não é, pastor? É verdade, Alex. Não tem jeito, não pode. É igual o Jonas, você não vai não? Se não for de um jeito, você vai de outro. É verdade. Realmente. Pastor, agora a respeito da segunda pergunta, onde a gente vai perguntar a respeito das fontes, né?
Em qual fonte é procurado alguns termos e linguagens para uma melhor compreensão de algumas tribos sociais? Aqui acontece o seguinte, eu não sei não sei se o senhor sabe me responder, que isso eu não especifiquei, mas quantos tipos de Bíblia, ou quantas Bíblias a gente vai dizer assim, de uma forma, quantas traduções existem hoje na sociedade bíblica do Brasil, né? Porque hoje a gente tem a Bíblia atualizada, a linguagem de hoje, a revisada, e assim por diante, né? E já envolve outras, a Bíblia da mulher, a Bíblia do motoqueiro, a Bíblia... Quer dizer, quantas Bíblias hoje teria, assim, nos termos que eu vou dizer... você falou agora. Tradução. As traduções, quantas mais ou menos tem? Você não precisa especificar não, porque eu acabei nem colocando, né? É uma boa pergunta, tá? Pouca gente sabe disso. No mundo, há uma estimativa que exista no mundo todo em torno de 7.100 línguas. A Bíblia está traduzida em 2.700, pouco menos, pouco mais. Esse número varia de ano para ano, porque às vezes surge 5, 10, 12 novas traduções por ano. Então, hoje, a Bíblia está traduzida em 2.700, vamos arredondar o número, 2.650 línguas. Então, imagina que falta ainda quase 5.000 línguas que não tenha a Bíblia na sua língua. Então, o senhor está dizendo que... Como? Então, o senhor está dizendo que a respeito de Bíblia, de traduções, nós temos basicamente apenas 1/3 das línguas atingidas pela Bíblia? Por aí. Só 1/3? Então, esse é o grande desafio de todas as sociedades bíblicas do mundo. Que não é só a nossa, são 150 sociedades bíblicas no mundo. É um organismo chamado de Sociedades Bíblicas Unidas, que se reúne a cada 5, 6 anos. Eu já participei de uma assembleia que foi na Filadélfia, nos Estados Unidos, em comemoração aos 200 anos da Sociedade Bíblica Americana. E a próxima vai ser, eu devo estar também, o ano que vem, em Gana, na África. Agora você perguntou de nós aqui no Brasil. Nós temos, no mundo todo, tem 2 gráficas da Bíblia. Uma está na China, chamada Amit, tá? Que foi construída, foi financiada, foi montada lá pelas Sociedades Bíblicas Unidas. Todas se reuniram, mandaram os recursos e foi construído lá, sob supervisão, é claro, do governo chinês. É imensa, é uma gráfica imensa, gigantesca. Em área física, é maior do que a nossa do Brasil. Mas, pastor, não só um em minuto. produção. Deixa eu interromper o senhor aí. Deixa eu ver se eu entendi bem. O senhor disse que existe 2 só e uma na China? E outra aqui no Brasil, que é a nossa. Mas o país chinês, acredito eu que ele é um país comunista, Sim, ele tem até uma certa pressão sobre os cristãos, ou não? Tudo sob controle, é claro, do Ministério Religioso. É um ministério que só cuida de religião na China. Lá é proibido, é claro, as denominações. Existe a igreja cristã, que é a igreja evangélica. Ali dentro estão todas as denominações. E a igreja católica, que sempre está em conflito com o governo por causa da sua ligação com o Vaticano, que é um Estado, e o Estado chinês. Então, é uma situação muito complicada que a Igreja Católica vive na China. E, voltando aqui para nós, tá? A nossa gráfica da Bíblia foi inaugurada em 1995
De 95 até 2020, já foram produzidas na nossa gráfica 183 milhões de Bíblias. Isso é número atualizado. 183 milhões de escrituras. Bíblia, em torno de 160, 170 mil, e o restante, Novo Testamento. A Sociedade Bíblica Chinesa é um pouquinho, a gráfica da Bíblia chinesa é um pouquinho mais antiga que a nossa, mas produziu praticamente o mesmo número que nós. E a qualidade do produto nosso é reconhecido mundialmente como dos melhores que existem. Essa é a Nova Almeida atualizada. A Bíblia diz tudo. Coisa linda. Olha essa que saiu, vocês vão ver em primeira mão. Primeiríssima. Meu Deus. Primeiríssima. Meu Deus do céu. Essa chegou para mim ontem. Tá bom? Dá para ver bem aí? Põe um pouquinho mais na frente Um do pouquinho para a rosto. sua direita, pastor, já que está ao contrário. Para no sua caso- esquerda. Isso aí, é ótimo, pastor. Isso. Dá para ver, né? Linda Alegrem essa. sempre no Senhor, é isso, né? E alegre Isso. sempre no Senhor. Tá? É uma Bíblia, pode ler aqui. Verdadeira identidade. Isto. Verdadeira Então, essa Bíblia saiu ontem. Me trouxeram ontem aqui na minha casa. Todas as Bíblias que saem são entregues na minha mão direto. São Bíblias lindíssimas. Olha essa da Reforma. Nossa. Dá para ver? É de estudo, pastor? Isso, Bíblia de pastor. Estudo da Reforma. É linda. Por isso, a nossa gráfica da Bíblia é considerada mundialmente. Vou mostrar uma coisa fantástica. Essa Bíblia poliglota. Tá bom? Vou mostrar porque vocês só poderão ver isso lá no Vaticano, quem sabe. Eu não estou conseguindo tirar. Perdão, mas eu acho que essa coisa é Não, muito pastor, bom você para tem que vocês mostrar. A gente verem. já está muito contente de saber que a gente foi exclusivamente escolhido aí para estar mostrando uma Bíblia. Tá? Olha aqui embaixo. É o símbolo da Sociedade Bíblica Para a Americana. direita do senhor. Põe um pouquinho para a direita do senhor. Isso. Aí. E aqui é o símbolo do Vaticano. Foram produzidas 700 Bíblias desta, Nossa. para um concílio vaticano. Eu vou abri-la para vocês verem dentro o que tem, que coisa mais fantástica. Não sei se dá para perceber. Ela tem Hebraico, no caso, um línguas. hebraico, Grego, deve ser o grego. inglês. De cá dá para ver melhor, eu acho. Cada Inglês time, e então, ela tá- espanhol. Embaixo, latim. Latim. São 5 Bíblias em uma. Ela pesa 5 quilos, 7 quilos. Deu para ver aí. Aí na sala que o senhor tá, quantas Bíblias tem, pastor? Esse Aqui quarto, em esse casa eu escritório? tenho aqui nesse meu escritório, perto de um pouquinho mais de 3.000 Bíblias. 3.000 Bíblias não são 3.000 repetidas, não Bíblias. tem aquela quantidade de Bíblia repetida, não. É sempre uma diferente da outra. Ah, sim, não tem Bíblia repetida aqui. Todas elas são. Enquanto o pastor Assir está guardando a Bíblia, essa Bíblia poliglota que é muito interessante, você viu, ela tem uma faixa que vem no hebraico, a antiga língua dos judeus, aí ela vem com outra faixa ao lado, né? Se eu não me engano, em grego. Aí vem uma faixa que é os mesmos versículos, apenas separados por línguas em inglês e espanhol. E embaixo vem ela em latim. Antigamente era pregado, né? As missas eram feitas em latim até pouco tempo atrás, né, pastor? Acredito eu que... Sim. A Vulgata Latina ela foi produzida na época, uma tradução da Septuaginta,
que era a Bíblia em grego, por Jerônimo, um dos pais da igreja. Jerônimo. E a última que eu vou mostrar é essa aqui, olha. Tá vendo? Vê que coisa linda isso aqui? Essa Bíblia foram feitas 6 Bíblias. Nossa, Tá? meia dúzia. Eu tenho uma, porque por ser presidente da Sociedade Bíblica. Ela foi feita pela Sociedade Bíblica de Uganda como presente ao Papa Francisco. Dá para ver aí? Isso, um pouquinho mais para a direita. Isso. Perfeito, Tá? que quadrou legal. Tá? Papa Francesco. Ela está em inglês e espanhol. Então, eu acho que para os irmãos que moram aí tão longe, eu acho que é importante ver essas coisas que são peças únicas quase, né? Que a gente não vai poder encontrá-las mais. Nossa, 6 Bíblias, irmãos, não sei se você entende, está salivando aqui como eu, mas são 6 Bíblias no mundo todo, né? Tem pessoas que ficam felizes e contentes aí, que compram um exemplar de um veículo que às vezes saiu 50, 100 unidades. Eu prefiro, assim, de repente, ter um presente desse, é lógico. Ela contém a mesma, né, acredito eu que contém a mesma palavra de Deus, né, a mesma direção, que é Cristo, nosso Salvador, mas é um negócio gostoso de ter. Acho que o pastor se sente bem recompensado. Aí está falando das Bíblias que tem aí no seu acervo, mais de 3.000 Bíblias. É muita coisa gostosa. Pastor, não sei se o senhor lembra, o senhor agraciou uma das nossas que hoje é membro da igreja de Palestina. Ela estava próxima para se batizar, inclusive fez e ela está nos vendo aqui. O Lucas está me falando que ela está nos vendo, que é a Silviane, a mãe dela é minha vizinha aqui, né? A gente mora numa megalópole, né, de 12.000 habitantes. Ela é minha vizinha, a mãe dela, sua família aqui. E a Silviane, a paz do Senhor, está aqui. O Lucas está mostrando para mim que ela está participando aí da nossa entrevista. E o senhor entregou uma Bíblia para ela. Ela tem, toda vez que ela pega a Bíblia, ela enche a boca para dizer: olha, o pastor Assir Pereira que me deu. Ei, coisa boa. Ela ficou muito feliz. E a gente ficou feliz que aquela Bíblia que o senhor deu para ela, acredito eu, que é como se fosse toda a igreja presenteada. Logo em seguida, alguns meses depois, toda a família dela se batizou, né? Seu esposo e suas 2 filhas têm um relacionamento muito bom com a gente aqui. E a gente fica agradecido de estar vendo esse acervo todo que o senhor tem aí. O senhor citou aí a respeito da Vulgata Latina, né? Que é o latim vulgar, entre aspas, o latim comum, seria isso, né? Então, pastor, não está aqui no nosso portfólio de perguntas, mas eu queria saber do senhor o seguinte: essas traduções, que já vêm de muito tempo antigo, né? Já há um tempo, já não se acha mais, acredito eu, que nenhum pergaminho originário já da época de Jesus. Então acredito eu que não tenha, entre aspas, uma novidade. Nós não vamos achar o primeiro capítulo de Coríntios, né, que ficou, acho que creio, uma carta perdida, né, que acabou também não sendo colocada na Bíblia. E qual que seriam os critérios para que, se hoje de repente achasse e dissesse: isso daqui é uma Bíblia, está escrita já todo esse tempo, se achou em perfeitas condições, e isso daqui de repente foi Paulo ou foi um outro discípulo? Qual critério, quando é feita uma descoberta dessa, em se colocar que teria essa veracidade mesmo, né? E não foi falsificado ali aquele papel envelhecido quimicamente ou coisa parecida? O senhor sabe me dizer? Tá. Bom, os últimos manuscritos descobertos, Do Mar Morto, né? eles datam aí de meados do século passado, né? E que ainda estão sendo traduzidos, manuseados e trabalhados. As mais recentes Bíblias em hebraico já trazem, e também do Novo Testamento em grego, já trazem atualizações nos manuscritos antigos,
também utilizando os papiros do Mar Morto, tá? Então, muita gente diz que iria ser uma coisa assombrosa, que ia desmentir muitas das coisas que estão no Novo Testamento, no Antigo Testamento. Nada disso aconteceu. Ao contrário, vieram reforçar os manuscritos mais antigos utilizados na Bíblia. Quem detém esses pergaminhos mais antigos é a própria Sociedades Bíblicas Unidas, mas através de algumas bibliotecas renomadas no mundo, como na Alemanha, a Bíblia Stuttgartense é a mais utilizada como fonte para as traduções a partir do hebraico e aramaico, e também a partir do grego de Nestle, também na Alemanha. Então, são manuscritos muito respeitados, são guardiões desses documentos, que são documentos que têm valor inestimável. Inestimável. Existe algum ligamento com Lutero, por ser lá em Stuttgart, na Alemanha, ou não? Existe o quê? Algum ligamento com Martin Lutero, por ser na Alemanha ou não? Não, não existe. É que, coincidentemente, foram parar lá esses manuscritos e eles preservaram mesmo, com toda a capacidade de conservação, porque exige toda uma tecnologia específica, uma estrutura tecnológica para manter tudo isso sem que eles deteriorem. Só para você ter uma ideia, irmão, o que o pastor Assir está falando é o seguinte: hoje, o próprio oxigênio do ar, que está presente no ar, ele faz como é que eu vou dizer? Um certo apodrecimento nesses manuscritos, assim como faz em obras de arte. Se você for no Museu do Louvre, o dia que você tiver um tempinho, no final de semana, e passar lá, você vai ver que, por exemplo, o quadro da Mona Lisa, ele não está exposto como um quadro qualquer que a gente coloca na nossa casa. Ele tem todo um aparato para que o próprio oxigênio não faça esse envelhecimento, ou faça esse apodrecimento do material que ali está, que ele consiga ser bem conservado. Então, o que o pastor está dizendo é isso. Estão ali sendo conservados, né, a nível de histórica. Porque eu acredito que o pastor vai concordar comigo, tudo que já foi dito de Jesus, tudo que já foi apresentado sobre Jesus, é muito difícil que se contrarie a partir de agora, até porque a distância do período, do tempo que já existe entre a história de Jesus e hoje, e tudo que já está escrito, é muito difícil ter uma novidade, assim como o pastor disse, que o pessoal ficou falando, agora vocês vão ser desmentidos, agora o evangelho cai por terra, aquilo que foi escrito pelos fulanos de tais não vai ser. Não. Aí no final das contas, o que aconteceu? Apenas foi ratificar aquilo que já tinha sido escrito, tudo que já estava sido relatado sobre a vida de Jesus, sobre o evangelho e sobre a cultura judaica, foi só ratificado, ou seja, só foi confirmado cada vez mais. E eu particularmente acredito que quanto mais tempo se passar, menos veracidade você vai ter em alguma coisa que de repente possa ir contra o evangelho hoje, possa ir contra a história de Jesus, né? Você pode até não acreditar em Jesus, mas dizer que ele não impactou a humanidade, o calendário, quer dizer, isso aí para mim é muito óbvio, mesmo que você não acredite que ele tenha existido, não tem problema. Respeito sua opinião, mas dizer que haverá alguma novidade, como alguns até disseram, vão achar o corpo de Jesus, até um filme aí, e no final das contas a gente vê que é só pessoas incomodadas com o que a nossa fé faz na sociedade. Isso é normal, porque a perseguição sobre o povo cristão não é de hoje, né? Então isso é normal pra gente. Muito interessante. O pastor está com a Bíblia na mão, pode falar, pastor. É uma coisa importante. Então, vou mostrar para vocês. Do lado direito, você falou? Isso. Dá para ler aqui, olha. Um pouquinho mais para trás. Aqui? Isso. Originais.
Tá? Fiel aos originais. Aí ela vem com aquela nomenclatura. Quer dizer, Todas as nossas Bíblias da Sociedade Bíblica, essa é a Nova Almeida atualizada, tá bom? Ó, letra linda essa gigante. Bíblia. Não é linda? Linda. Essa aqui é um lançamento que foi feito e eu fiz uma série sobre esta Bíblia no meu dia a dia com Cristo. Sim, todo dia Que você é- mostra uma, né? Isso, Vencendo o Medo. Esse Podem dia olhar agora. atrás, tá? Fiel. Fiel aos originais. Que originais são esses? São esses que nós mencionamos e que estão guardados a 7 chaves, tá bom? Só os grandes especialistas do mundo têm a autorização para manusear estes documentos, tá bom? Deve ser uma honra tremenda. Acredito só de estar perto já deve ser maravilhoso. Pastor, E sabe uma pode coisa, falar. Alex, que é importante, tá? Muita gente pensa que Deus pegou isso aqui lá de cima e jogou aqui na terra. Não foi assim, né? Todos nós sabemos. Ele inspirou homens muito especiais para escreverem isto. Isso aí um dia vocês podem dar essa aula na escola dominical de vocês sobre como formou o cânon sagrado. Então é autoridade, inspiração. Então há vários elementos que são necessários para que um livro entre no cânon. E o cânon está fechado. Tá bom? O cano que o pastor fala aqui, no caso, vem de cana, né, pastor? A palavra mesmo, não sei se no hebraico ou latim, ela vem de cana de medida. E se usava a medida correta como uma vara de cana. Né? Por isso vem esse termo cano. Né? E ele tratando a respeito do cânon sagrado. Ou seja, o que é aquilo que está na Bíblia, já está na Bíblia. Não acrescentar, não adianta tirar, porque ela vai perder o sentido em algum lugar. Né? Eu acredito que a veracidade da Bíblia está numa forma do seguinte: um homem como Moisés, mesmo de todas as instruções que ele teve no Egito Antigo, que era a maior potência econômica e política da época, não teria criatividade suficiente para contar uma história de como ele vem contando, desde Gênesis até Deuteronômio, para dizer, poxa, o que esse cara tem de tão especial que ele conseguiu escrever e dizer daquela forma maravilhosa como é que Deus criou o mundo, a terra, as leis que existem cientificamente dentro da Bíblia, que é a lei da biogênese e várias outras leis que existem, tá ali, ó. O animal tal, ele dá animal tal. O macaco não vai dar coelho, o coelho não vai dar gato, não. Cada animal vai no caso, procriar a sua própria espécie, né? E parece muito óbvio para muita gente hoje, parece bobo. Mas engraçado, essas verdades científicas que estão aí há anos, séculos, já são ditas pela Bíblia há muito tempo. Então a veracidade da Bíblia para a gente que crê, é lógico, ela tem um teor de fé. Mas para aquelas pessoas que não crêem, é difícil também argumentar contra, fica difícil por esses fatores e N fatores que Deus colocou assim. Mas Deus preferiu escolher o ser humano para escrever a Bíblia, assim como o pastor disse. Pessoas iluminadas que conseguem transferir aquilo que Deus quer para o papel, para que a gente possa entender que nós temos um Salvador, o nome dele é Cristo. Não é, pastor? Sim. Pastor, mas muito pode bom. falar, pastor. Não, muito bom. Eu acho que uma coisa tem que ser dita. Eu iria dizer isso no final. A Sociedade Bíblica do Brasil não me pertence. Eu sou voluntário da Sociedade do Brasil como diretor. Estou lá como diretor há 31 anos. Diretor voluntário. Eu não ganho para ser presidente da Sociedade Bíblica do Brasil. Eu sou voluntário, porque a Sociedade Bíblica é filantrópica. Nós temos
um trabalho gigantesco. Não é só produzir Bíblia, irmãos e irmãs, não é só produzir Bíblia. E são Bíblias maravilhosas. Olha esta para criança. Dá para ver? Dá sim. Coisa linda. Isso é trabalho produzido lá, para jovem. Tá? Eu tenho Bíblia para todo tipo aqui para mostrar. Então, mas não é só isso que a Sociedade Bíblica faz. Nós temos 2 barcos hospitais na região amazônica que atende a população ribeirinha, desde pequenas cirurgias, parto, levando alimento, levando roupa, levando tudo para aquela população. É um trabalho lindo, belíssimo. Nós temos uma carreta no Nordeste, temos um ônibus no Rio de Janeiro para atender a região Sudeste, outro ônibus em Curitiba. Faz um trabalho maravilhoso, além do trabalho nos hospitais, além do trabalho nas escolas. Isso é o trabalho filantrópico da Sociedade Bíblica, que não visa lucro. Não visa lucro. A Sociedade Bíblica pertence a você, meu irmão, minha irmã que está me ouvindo. Ela pertence à igreja. E cuide dela. Ore por ela, contribua. Quando eu era pequenininho, a mãe punha o nosso nomezinho lá. A Cir, eu tinha o quê? 5, 6, 7 aninhos. A minha irmã Jaci, Davi, Oséias. Ela mandava a ofertazinha de cada um de nós todos os meses para a Sociedade Bíblica do Brasil. Você faz isso? Não. Pensa nisso. Tá bom? Muito bom saber, pastor, porque às vezes a gente fica pensando, né? As pessoas às vezes pensam assim, em geral, né? Que todo cargo, quando a pessoa atinge um certo cargo, pronto, deve estar ganhando bem. O pastor Assir está dizendo que isso daí é um cargo voluntário. Você aceitar, mas também que você não vai ser remunerado, né? É um cargo de honra mesmo. Mas assim, pastor, no geral, a função do presidente seria... Bom, como eu disse, é presidir as reuniões, fazer essas decisões serem cumpridas. Nós temos o corpo que trabalha lá na Sociedade Bíblica. Isto que eu falei da governança são cargos eleitos. E a diretoria, a cada período, avalia o trabalho do corpo operacional. Que corpo operacional é este? É o nosso diretor executivo, que tem mais 5 secretarias debaixo dele, uma que cuida só da tradução. Para mim, é o coração da Sociedade Bíblica. Tradução, publicação, tudo isso é feito por essa secretaria, que examina, faz as reformas do texto, faz toda a adaptação e produz essa Bíblia que vai para a gráfica. A gráfica é o ponto final, tá bom? Nossa gráfica hoje tem capacidade para produzir, e ela já produziu e continua produzindo. Ela não parou com a epidemia. Ela produz 33 mil Bíblias por dia. Essa é a sua gráfica da Bíblia. A pergunta que você me fez logo no início, sobre quantas línguas que nós temos de tradução na Sociedade Bíblica do Brasil. Nós produzimos Bíblias para mais de 100 países do mundo. Saem lá da nossa gráfica. Em mais de 34 línguas do mundo são produzidas na gráfica da Bíblia do Brasil. Uma bênção tremenda saber de que no nosso país, que muitas vezes as pessoas... O senhor está me vendo, pastor? Nós estamos tendo um probleminha aqui de sinal. Voltou, tá certo?
Gente, vocês cuidam aí do horário que eu sou falante e acabo, né? Tá uma Esquecendo. delícia, o papo tá uma delícia, o senhor pode ficar tranquilo. O senhor tá me ouvindo? Consegue me ouvir? Que a imagem aqui para mim travou. Sim, Lucas, sim. O Lucas está ajeitando aqui, pode ficar tranquilo. Então, pastor, é um orgulho para a gente saber disso, porque muitas vezes o nosso país é aquele país né, do terceiro mundo, é um país que não serve de muita coisa, de exemplo para ninguém. E saber que a gente, né, assim como o senhor disse, agora eu me sinto também parte da Sociedade Bíblica do Brasil, saber que a gente importa para mais de 100 países, é de tirar o chapéu mesmo. Sim. Todo o trabalho que deve ser feito. E outra aqui. coisa, a gente tem a autoestima como brasileiro desse tamanhozinho. Muitas vezes isso aí. Tá bom? Agora, ouçam isso, irmãos e irmãs que estão me ouvindo. Ouça isto. Nós somos a maior bíblica do mundo. Com o advento a gráfica da Bíblia, em 1995, 2 anos depois nos tornamos a sociedade bíblica do mundo que mais distribui Bíblia. Desde 1997, nenhuma sociedade bíblica no mundo distribui mais Bíblia que a Sociedade Bíblica do Brasil. Para terem ideia, em 2015... Estão me ouvindo direitinho? Está cortando um pouco, mas eu estou ouvindo bem, pastor. Pode continuar. Sim. Tá. Em 2015, a distribuição da Sociedade Bíblica do Brasil, aqui dentro do território nacional, distribuiu 8 milhões de Bíblias, aqui dentro do Brasil. No mundo inteiro, 150 sociedades bíblicas do mundo todo distribuíram 32 milhões de Bíblias. Isso quer dizer que de cada 4 Bíblias distribuídas no mundo, uma foi distribuída aqui no Brasil. Por você que está me ouvindo. Que benção. Tá? Pelos irmãos, pelas igrejas brasileiras. Uma em cada 4 Bíblias no mundo. Esse é o trabalho da Sociedade Bíblica do Brasil. Damos graças a Deus. A Ele toda a honra e toda a glória. Glória a Deus. 25% das Bíblias mundiais são produzidas aqui. É um orgulho, pastor. É um orgulho que às vezes o senhor falou aí, falta às vezes no brasileiro, devido à cultura que nós viemos de povo medíocre, mediano, e a gente tem que se orgulhar disso sim, muito, né? Que é o povo de Deus mostrando que dá sim para fazer um bom trabalho, um trabalho reconhecido lá fora, sendo devidamente organizado, né? Pastor, É verdade. sobre os termos, né? Porque eu imagino o vocabulário, de repente, eu nunca peguei, nunca tive o acesso, mas existe a Bíblia do motoqueiro, né? Sim, do motoqueiro, do skatista, todo para essa tribo que está aí. Que gostoso. Querem que eu mostre? Nossa, se tiver aí... Eu já mostrei num desses vídeos. No do motoqueiro, o senhor Mas mostrou o dia rápido. das devocionais que o pastor costuma fazer. Ele sempre apresenta uma Bíblia, né? Uma das Bíblias que tem ali na Sociedade Bíblica do Brasil. Uma vez ele me chamou a curiosidade quando ele mostrou a do motoqueiro. E aí eu fiquei curioso. Aqui. Essa é a do motoqueiro. Dá pra ver bem, dá pra ver bem. Vou legal o horizonte. Essa aqui, dá para ver aí? Skatista. Dá sim. Do skatista. Ela é mais estreita também, né? O que acontece? Tem uma abertura, tá vendo? É um encarte, é um pequeno livreto, tá? Com palavras de grandes skatistas, que eles se chamam skatistas de Cristo, tá? Entendi. Motoqueiros de Cristo. Então,
é um encarte. Aí, fala do amor a Cristo, tá? Podem ver. Então, esse encarte é específico para a tribo dos motoquistas. Eles não aceitam ser chamados de motoqueiros. É motociclista, tá bom? Motociclistas, verdade. Não chama eles. Não Os chama eles de motoqueiro que motociclistas. você tá. Eles vão brigar com você. Mil perdões. Agora, o aos restante é a motociclistas. nossa Bíblia. Tá bom? Então, É a nossa- o conteúdo dela é o normal, não tem uma nomenclatura Normal. diferente, um termo diferente, não. Essa aqui é essa Bíblia, dá para ver? Tem? Dá. Aqui embaixo, Paulinas. Paulinas. Esta Bíblia é uma Bíblia que a Igreja Católica adotou. É a nossa nova tradução na linguagem de hoje. E aí o catolicismo Hoje é veio e pediu adotada pela autorização. Igreja Católica Brasileira. Então hoje a Igreja Católica pediu autorização para estar usando essa Bíblia na Igreja Católica. Sim, pediu. A Paulina, nós aprovamos este projeto. Aqui tem os livros deuterocanônicos, tá bom? Os deuterocanônicos não pertencem à Igreja Católica, pertencem às Sociedades Bíblicas Unidas. Então é bom que se diga, tá bom? E a condição que a tradução fosse nossa. A tradução dos deuterocanônicos é feita pelos nossos técnicos brasileiros, os nossos linguistas, os nossos filólogos, eles que trabalharam nesse texto, inclusive alguns da IPI, como o reverendo Josué Xavier, de saudosa memória, trabalhou nesse texto. Tá? E aí as outras editoras católicas ficaram muito bravas, dizendo que a Paulina estava distribuindo uma Bíblia protestante na Igreja Católica. E recorreram à sociedade, a CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que examinou o texto, e é aqui podem ver na primeira página, nada obsta, imprima-se. Dá para ver aí? Não dá com muita nitidez. Assinatura. Mas isso aqui é o aprova-se do Vaticano e da CNBB, que não há nada que impeça considerar um dos melhores textos em português a nova tradução na linguagem de hoje. Só para explicar para o pessoal, Muito bom. pastor, deuterocanônicos, o que seriam esses livros, né? Para o pessoal estar entendendo aí. Os apócrifos, nós chamamos de apócrifos ou deuterocanônicos. São livros que não entraram no cânon. Lá no Concílio de Trento, em 1400, que quando foi fechado esse cânon, a própria Igreja Católica considera os apócrifos como apócrifos. Não somos só nós. Agora, são livros muito importantes para tratar de períodos que não consta na Bíblia. Macabeus trata de um dos períodos de guerra, que é chamado de período interbíblico, que nós não temos nada escrito. Então é um livro de narrativa histórica muito importante. Livro de Tobias, mesma coisa. Tá? Livro de Judite, são livros que narram períodos da história que não tem praticamente nenhuma documentação. São documentos muito interessantes. Não são canônicos, mas são de valor inestimável em termos de história. O pastor, quando ele diz canônico, é aquilo que a gente falou, que é aquela cana de medida, né? Ou seja, o que está definido como Bíblia, que é a palavra de Deus, e essa Bíblia eu quero que você entenda com o teor salvático, né? Que Jesus é o nosso Salvador. Então toda ela vai estar em harmonia, dizendo que o Senhor,
Jesus é o nosso Salvador, o Salvador da nossa vida, pelo sangue dele derramado na cruz. O que é extracanônico, ou seja, ele não é bíblico, ele não é considerado palavra de Deus. Mas o pastor está querendo dizer que ele tem um teor histórico importante para que você possa entender determinados períodos do povo judaico, né? Até mesmo esse período que a gente ficou, entre aspas, sem saber notícias, né? Não foi nada colocado ali na Bíblia, e foi considerado por muitos o silêncio de Deus, né? Que o pessoal costuma falar isso. Eu acredito eu que cerca de 400 anos, foi isso, né, pastor, depois de Daniel? 400 anos, 4 séculos. 4 séculos de silêncio de Deus, onde ele não, entre aspas, né, não levantou nenhum profeta, onde ele não foi escrito nada que fosse para entrar na Bíblia, que fizesse esse contexto, para que a gente compreendesse que Jesus é o nosso Salvador. E aí veio esses livros que se chamam apócrifos, ou o termo que o pastor usou, né, encaixado para que historicamente você entenda um pouco mais da história dos judeus. É uma história muito rica também e que traz, sim, a linhagem de Jesus, de como e de todos aqueles ritos que a gente sabe muito bem que Jesus veio para o seu povo, né? Isso aí é muito importante o pastor ter falado. Muito obrigado, viu, pastor? Nada. Chegamos aqui na última pergunta, pastor, do nosso questionário aqui, né? Não que isso impeça da gente continuar o bate-papo, mas agora já é uma pergunta mais polêmica aí. Quando existe, e se existe, é claro, alguma divergência de pontuação ou termo, porque o hebraico, acredito eu, e acho que até o aramaico, ele não tem pontuação, vírgula, pontos de interrogação, coisa assim. Então, quando existe, e se existe alguma divergência de pontuação ou termo, como é que funciona o processo de resolução? Qual que seria, assim, uma espécie de julgamento? Se coloca a oposição de um lado e do outro, as defesas vão se apresentar? Existe algum, como é que eu vou dizer, erudito para dizer, não, isso daqui é para encaixar a vírgula aqui? O senhor acredita que o senhor sabe o que eu estou falando? A vírgula ali, como é que seria? Primeira coisa que tem que ser dito. O hebraico, a Torá, tá? E o Pentateuco, quando chegaram até nós, por toda a Idade Média, não tinham esses sinais que nós chamamos hoje de sinais massoréticos. São são as vogais, porque o hebraico antigo não tinha vogais. Então foram colocados embaixo dos caracteres hebraicos, que escreve da direita para a esquerda. E o que acontece? Os biblistas, são os maiores especialistas, não vão pensando que é qualquer um que vai pegando um livro e vai traduzindo, em termos de Bíblia. Mas são as maiores autoridades em linguística e em filologia do mundo. São as maiores autoridades. São cientistas da língua hebraica, da língua grega, da língua aramaica. O que era o aramaico? O aramaico é a língua adquirida pelos judeus no exílio babilônico, onde o hebraico sofreu influência da tradição da língua suméria, dos caldeus, aquela coisa toda. Quando os judeus voltaram para Jerusalém, 70 anos de exílio. São 5 gerações, longe da língua, longe da pátria, longe da tradição, longe de tudo. Era para ter perdido a língua, não perderam. Foi um hebraico que foi recebendo influências, mas era a língua do povo. Então, quando esse povo volta, depois pega a sua Bíblia, na nova tradução na linguagem de hoje, lá, Neemias 8:8, diz o seguinte: iam lendo e traduzindo
para que o povo, e explicando para que o povo entendesse. É Deus falando numa língua que nós entendemos. A tradução ela é feita para nós que nós entendemos. Então, esses especialistas vão traduzir para a minha língua, que tem vírgula, que tem ponto e vírgula, que tem exclamação, que tem interrogação, que tem uma formação de frase, de gramática. Então, eles trabalham o texto. Há palavras que está lá no hebraico que não existe em português. A palavra que nós falamos aqui em português, que nossos índios botocudos, os candangues, não têm. Eles têm palavras lá que não existem aqui. Então, foram traduzir para uma língua lá na África. Então, chegaram, reuniu a tribo, vamos conversar, buscar as palavras certas, mas chegaram lá numa palavra, Jesus, o Cordeiro de Deus. Mas nós não sabemos o que é cordeiro. Mas o que é cordeiro? Não existe cordeiro. Não existe, aqui no nosso país, na nossa tribo, não existe cordeiro. O que existe mais parecido com um cordeiro? Então, os linguistas começaram a explicar para a tribo, tá? Explicaram direitinho, é isso. Não é cordeiro, isso aqui para nós é o porquinho. Então, lá nessa tribo, Jesus Cristo, o porquinho de Deus que tira o pecado do mundo. Interessante. Entenderam o que é uma tradução? A dificuldade de um tradutor fazer uma tradução. Eu assisti num fórum de ciência bíblica, em Barueri, há 2 anos atrás, os tradutores fazendo a tradução para o Cangangue, uma tribo que pega o estado de São Paulo, Paraná, vai até o Rio Grande do Sul. Então, essa tribo, tá, conversa. O que vamos fazer, o que não vamos fazer. Aí, essa palavra. Então, ali estão os líderes da tribo, junto com os linguistas. E eles, não, essa aqui não dá. Essa palavra... Aí começam a discutir entre eles. Então, eu estou dizendo isso para entender, irmãos e irmãs, há dificuldade para traduzir a Bíblia para os nossos indígenas. Ouvir mais uma dificuldade? As tribos indígenas no mundo, não é só no Brasil, mas particularmente aqui, não tem caracteres. A língua é só oral, só falada. Não tem um abecedário. Nossa! Então, agora imagina para traduzir e colocar em caracteres. Então, os linguistas e as sociedades bíblicas fez isto, isso é uma dádiva de Deus, criou a grafia para as tribos indígenas. Hoje, eles podem gravar as suas traduções e escrever suas traduções. Antes não podiam, porque era tudo falado de pai para filho, de filho para neto e assim por diante. Agora, não, por causa da Bíblia, foi criada a grafia para essas línguas ágrafas. E elas podem agora ter sua língua própria, escrita. Que bênção, né? Isso daí, não sei, irmão, se eu respondi aí, meu irmão. Teve ótimo, pastor. Até porque me lembrou aqui o seguinte, da influência da gramática, dos termos que o apóstolo Paulo usava, que seria o grego vulgar, né? Entre aspas, em algumas partes, que o pessoal achava que era só o cristianismo que tinha aquele modo de falar, e se descobriu que era o grego usado naquela região, naquela época, a forma que ele pontuava as suas frases e tudo, teve toda uma influência
na cultura gramatical da região, e isso influenciou outras regiões, é claro, para você ver o tamanho do peso do cristianismo no mundo, né? Até mesmo em artes, a gente dizer, a gente está informando aí cada ouvinte dessa noite maravilhosa. Pastor, antes de mais nada, eu só queria pedir para o senhor o seguinte. O senhor, quando foi presidente da Fundação Casa, né, conhecida como FEBEM por muitos, teve um problema lá com um camarada que eu não lembro o nome dele, era um camaradinha perigoso, ele era, mas eu esqueci o nome, o apelido dele, que na verdade não era o nome, né? E ele acabou invadindo a sala do pastor, era diretor dessa instituição, e esse camarada entrou lá com refém e tudo, pondo o pé no peito, como é que é. E aí eu queria que o senhor mostrasse, desse esse testemunho maravilhoso, que a gente já vai estar encerrando já, mas eu não queria que o senhor ficasse sem deixar de contar essa história. Tá, vou tentar resumir bem. Fica à vontade. Eu chego uma manhã na FEBEM, estou no meu gabinete, aí daqui a um pouco toco o telefone, eu atendo, é a secretária da minha chefe de gabinete. Alô, doutor, eu preciso que o senhor venha aqui para assinar um documento. Eu falei, traga aqui na minha sala que eu assino. Não, mas é confidencial. Eu falei, mas o motivo, você vir na minha sala, só está eu aqui, né? Não, mas é uma emergência. Aí eu bati o telefone e fui lá. Quando eu abro a porta, cidadão com revólver na minha cara, o senhor fecha o bico, entra, fecha o bico e fecha a porta. Eu vi, é claro, o revólver carregado, eu fiz uma academia, eu sei disso, né? Aí eu olhei para ele, eu falei, na minha casa, ninguém me manda calar a boca! Foi um grito que eu não sei como é que foi acontecer uma coisa dessa, coisa maluca. Aí ele ficou com o revólver na mão, olhando, sem saber o que fazer. Aí ele puxou o cão. Pô, eu sei que cão puxado é tiro de precisão, embora que com o palmo do meu nariz não precisava muita precisão. Aí eu baixei o tom de voz, filho, você está na minha casa, você é meu hóspede, eu estou te recebendo. Agora, com esse negócio na minha cara, como é que nós vamos conversar, filho? Eu falei, outra, se fosse na violência, eu já tinha partido você em meia dúzia, com coisa que eu teria. Porque eu fiz uma academia de polícia e tal. Ele falou, não, eu sei que o senhor é delegado federal. Tá? Falei, então, filho, baixa esse revólver, desengatilha. Você está na minha casa, vamos conversar, vamos sentar, sentamos. Ele concordou, desarmou. Como é que você se chama? Me chamam Bororó. Eu falei, filho, eu me chamo você. Eu não vou chamar por esse negócio aí. Eu me chamo Eduardo. Eu falei, pô, cara, com tanto nome, logo Eduardo, que é o nome do meu filho, que se não tivesse lá na minha casa, que ele é filho adotivo, estaria, quem sabe, aqui hoje. Vou te chamar daqui para frente de meu Eduardo. Aí desarmou o menino, 1,80 m, não é tão menino, né? Aí, bom, passou ali, falei, olha, o que você veio fazer? Vamos resolver? Eu vim aí resgatar fulano de tal. Falei, tá bom, eu vou lá, eu vou buscar esse menino para você. Não, mas como é que o senhor vai saber? Confiança é confiança. Não, tudo bem. E outra, você está aí com os reféns, todos os reféns aí. Tinha três segurança da portaria, mais 2, tudo de refém. Aí eu saí, quando eu saí, a minha sala estava lotada. Inclusive com o diretor dessa unidade. Aí, o que está acontecendo? Doutor, eu soube que o senhor está aí com o Bororó aí dentro. Falei, Bororó já matou 14. Misericórdia. Ele veio aqui, o senhor era encomenda. Aí eu pedi uma cadeira para sentar, né? Claro. Né?
Aí, tudo aquilo. Aí, bom, resumindo, o menino acabou sendo preso, tá? Ele, no fim do dia, eu fui visitá-lo na cadeia, primeira visita que ele recebeu. Li um texto bíblico para ele, orei por ele, falei, vou estar orando por você, que você é o meu Eduardo. Aí ele chorou, aquela coisa, chorou, não sei, né? Tempo passou, a minha igrejinha em Tupi Paulista, interior de São Paulo, resolveu me homenagear, inaugurando lá um edifício de educação cristã, e botou meu nome. Fizeram lá a placa, fizeram palanque no meio da rua, autoridade, veio gente de tudo quanto é lado. E aí eu vou subir no palanque, quando me chamaram, né? Quando eu vou subindo no palanque, um cidadão de terno e gravata para na minha frente. Escuta, o senhor é Assir Pereira? Assir Pereira. O senhor foi presidente da FEBEM? Fui presidente da FEBEM. 89, 90, isso mesmo. Ele disse, eu sou Sérgio Eduardo, e falou o restante do sobrenome. Eu falei, olha, querido, eu tinha mais de 5.000 funcionários, eu não vou lembrar o nome de todo mundo. Não era funcionário, eu era o Bororó. Aí quase que eu sentei e falei, bom, ele veio agora cobrar a fatura, né? Ele falou, mas o senhor esteja sossegado, eu sou um novo homem. Puxei 18 anos de cadeia. Hoje eu estou terminando o seminário. Eu sou radialista em Bebedouro, aí pertinho de vocês. Nossa! Pertinho de vocês. Ele falou, estou terminando o seminário este ano, vou ser ordenado pastor. Aquela oração que o senhor fez lá, aquele dia, começou a mudar a minha vida. E aí o pastorzinho dessa igreja aqui foi me visitar na cadeia, aqui perto, na penitenciária. Eu fui batizado. E aí ele me convidou para essa festa. Eu não sabia que era o senhor, ele também não sabia do nosso episódio, ver como Deus faz as coisas. Essa é a história de que Deus nos coloca em determinados lugares e nós não sabemos por quê. Por que eu fui colocado na FEBEM? Foi o momento mais terrível do meu ministério, da minha vida. Então, é um testemunho que eu quero passar. Ore pelos meninos da FEBEM, hoje Fundação Casa, que Deus esteja com esses meninos internados, tá bom? É isso aí, pastor. 14, até o momento lá, o pastor falou, 14 mortes já tinham, né, esse rapaz cometido 14 assassinatos. E muitas das vezes nós na sociedade, aquém desse pessoal, né, marginalizamos eles e infelizmente somos omissos em às vezes fazer uma oração. O pastor teve a iniciativa de, depois dele preso, muitos poderiam falar, agora eu estou livre desse camarada, eu quero que ele se lasque mesmo. Outros pensariam assim, ainda bem, espero que morra lá. E o pastor Assir, né, iluminado pelo Espírito de Deus, foi lá na cela dele, fez uma oração. Às vezes é um parente, é um amigo, é um vizinho, é uma pessoa que está precisando ouvir uma oração sua para poder entregar a vida para Cristo. Mas nós temos que fazer a nossa parte também. Pastor, orando por esse rapaz, aconteceu esse fato maravilhoso, dele ter se tornado pastor logo depois, né, do seu pagamento diante da sociedade, que foi ficar preso durante esse tempo. Pastor Assir, nós vamos estar encerrando aqui. Nós vamos estar encerrando, o Lucas está falando aqui que a gente vai no contexto agora, fazer o fechamento aqui dessa entrevista. Eu queria agradecer em nome de todo o presbiteriano, né, de todas as igrejas evangélicas, de todas aquelas igrejas que têm uma Bíblia igual essa. Aqui a Bíblia está disfarçada, viu, pastor? Não sei se o senhor consegue ver, eu coloquei um adesivo nela, de madeira. Um pouco para cá, um pouco para a direita. Aqui?
Isso. Ah, tô vendo. Ah, o senhor tá vendo? É que o senhor tá na Hebe, não é verdade? Ela Ah, tem um adesivo de madeira, mas era aquela de Genebra. Aquela antiguinha de estudo. Eu tenho tanto carinho. Então, todas as pessoas que têm uma Bíblia, você ouviu o pastor, ore. Se puder, contribua também para a Sociedade Bíblica do Brasil, e leva a instrução da verdadeira vontade de Deus, né? A palavra de Deus está aqui e ela foi sim segmentada para isso, para ser a verdade do Evangelho na terra. É a verdade que liberta, não é a verdade que aprisiona, muito pelo contrário. Quando você conhecer a verdade vai te libertar. Pastor Assir, eu gostaria, né, de agradecer, né, o senhor ter aceito o nosso convite. Mandar um abraço para a esposa do senhor, a dona Deise, do seu filho Eduardo. Muito obrigado mesmo por todas as vezes que o senhor lembrou da gente aqui, humildemente falando. Nós somos uma igreja de 50 membros, viu? Você que está nos assistindo. Parece uma igrejinha pequena, mas daqui já se fluíram muitos pastores muito importantes para a obra de Deus. E inclusive o pastor O João Trotti. o João Trotes já foi pastor aqui, ó, que honra agora saber que o senhor se inspira nele. Do Sintra Damião também, pastor, já foi pastor aqui. Eu não me lembro sim. qual deles, eu não me lembro se o Rubens ou o Paulo Sintra. Precisava consultar. Eu sei que foi. O Paulo foi, com certeza. Foi, né? Então. Também. Paulo foi meu professor no seminário, eu tenho certeza que ele foi Professor Assir. pastor aí. Você imagina. Você é pastor, professor do Assir Pereira, você imagina o grau de conhecimento desse amigo. Ah, eu sou só o Assir de Ubarana, do Córrego dos Pintos, tá? Mas um homem que... E fui batizado aí na nossa querida Igreja Presbiteriana Independente Betânia, lá agora na cidade, antes na roça. A José Bonifácio é a mais antiga dele. José Bonifácio. A mais Hoje, antiga, ela é a mais antiga. O nosso Betânia. presbitério é a igreja mais antiga. Né? É isso mesmo, eu Mas fui é. pregar no centenário da igreja lá. Olha, que benção. Vê que coisa. Primeiro centenário, eu eleito presidente da Assembleia Geral para presidir a grande festa no Ibirapuera. Os irmãos não têm ideia, as irmãs não têm ideia da emoção de estar no Ibirapuera com 16 presbiterianos independentes. E a primeira igrejinha que eu fui pregar no centenário foi a minha igrejinha de Betânia, lá em Bonifácio. Foi emoção muito grande. Essa história aí o pastor não contou, mas o governador adiou até um evento que ia ter lá no Ibirapuera. Acredito que foi isso, né, pastor? Foi isso mesmo. O governador adiou Nós fomos o lá evento que ia brigar com ter lá ele. para colocar o nosso centenário lá no Parque Ibirapuera, na capital do nosso estado aí, São Paulo. Você vê a importância que nós temos, né? Eu dou graças a Deus. Hoje nós estamos fazendo 81 anos com mais de 100 anos de história. Ficamos felizes, pastor, por o senhor estar participando conosco. Feliz pelo homem que está do meu lado também, o Lucas. As pessoas que conhecem ele sabem como ele é iluminado, o quanto que eu tenho de inspiração. Se o meu filho for um terço do que esse homem é, eu já vou ficar feliz demais da conta. Não, isso não é para mim também, não. Isso não é para mim deixa também. aí. Amém, Lucas. Amém, pastor. Deus te abençoe, Lucas. Amém, Vocês técnicos eu digo meu neto é quem cuida das minhas gravações, ele que me ajuda na gravação diária do Dia a Dia com Cristo. E então nós damos graças a Deus pela vida de vocês. O que seria de nós velhos se não fosse os 6? Verdade. Pastor, louvado seja Deus, sempre, louvado seja Deus. Amém. Então, pastor, eu vou estar lendo aqui o Salmo de número 100, onde diz: celebrai com júbilo, com alegria, com felicidade, com gozo ao Senhor. Todas as terras, servi ao Senhor com alegria, se apresentai-vos diante dele com um cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez, e dele somos o seu povo
rebanho do seu pastoreio. Um só rebanho, um só pastor. É o nosso Senhor Amém. Jesus Cristo. Pastor, o senhor ora pela nossa igreja, ora pela Sociedade Bíblica, pela nossa Igreja Nacional, que está fazendo 117 anos também, amanhã, né? E por todos que estiveram participando dessa live maravilhosa, e desde já mais uma vez agradecendo o convite que o senhor aceitou, em nome de toda a Igreja de Cristo. Amém? Eu que agradeço. Foi uma honra para mim estar onde tudo começou na minha vida, que é essa região. Glória a Deus. E cumprimentar essa querida IPI Dina pelo seu 81º aniversário. Eu tive a felicidade de estar lá nos 80, o ano passado. Eu espero que Deus me dê saúde para estar lá nos 6. Amém. 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 Se quiser. E, então, para mim é uma alegria muito grande. Amanhã vamos todos participar do culto da Igreja Nacional às 6h30. Me colocaram para ter uma pequena participação no culto, dando a bênção no final. Então, a gente fica muito feliz por esta igreja. Eu gostaria só de uma palavra de despedida. À vontade, pastor. Uma palavra para o seu coração. Meu querido irmão, minha querida irmã, ame esta igreja. Ela é a sua mãe, é a nossa mãe espiritual. É no ventre dela que nós fomos gerados por Jesus. Ame com toda a força do seu coração, tá bom? É a minha palavra. Depois, Alex, passe para todo mundo o meu canal no YouTube, porque daí vão ver as minhas mensagens diárias que estão lá, tá bom? O canal do YouTube do pastor é Reverendo Assir Pereira. Então, se você quiser se inscrever, vai lá, se inscreva, que você vai ter um devocional todos os dias, né? Com conteúdos maravilhosos. Reverendo Assir Pereira. E aí a gente vai inscrever os irmãos também. Com Dois S. Assir Pereira. Sorora, pastor, então, encerrando essa entrevista Sim. gostosa. Sim. Fique à vontade, pastor. Logo em seguida a gente vai estar encerrando, deixando nosso abraço para todos que estavam aí acompanhando a gente. Senhor Deus e Pai, Tu tens sido tão maravilhoso e bondoso para conosco. Damos-te graças pela bênção de podermos conversar com irmãos e irmãs tão queridos, tão amados do nosso coração. Damos-te graças pela existência da nossa querida Igreja Presbiteriana Independente de Palestina, que completa mais um ano de existência. Abençoa, Senhor, esta igreja, que haja, Senhor, crescimento, não apenas em número, mas crescimento espiritual no meio deste povo, e que a cidade de Palestina seja abençoada através da Igreja Presbiteriana Independente de Palestina. Abençoa todas as igrejas que se reúnem debaixo do nome do grande pastor Jesus Cristo. Que a tua bênção esteja sobre todas elas, sobre nossa querida IPI do Brasil, que celebra amanhã 117 anos de existência no território nacional. Dá, Senhor, a tua bênção, em nome de Jesus, o nosso querido e amado pastor. Amém. 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 Que Deus abençoe, gente. Amanhã às 6h30 nós estaremos aí reunidos também fazendo este culto nacional. Participe, né, que vai ser muito bom. 117 anos de uma história maravilhosa que Jesus vem abençoando já todo esse tempo. Pastor Assir, fica com Deus. Beijo na esposa, no filho. Muito obrigado mais uma vez. Amém. Que Deus abençoe. Deus abençoe. Lucas, obrigado. Gente, Obrigado, Lucas. que Deus Obrigado, abençoe senhor, sempre. E a Deus gente vai abençoe. E a gente vai ficando por Abraço aqui. para todos. Abraço, Um abraço, pastor, gente. Que Deus abençoe. Deus abençoe. É.